momento em que o Brasil ultrapassa a soma macabra de 217 mil mortos pela Covid-19, cresce no país a movimentação pelo impeachment do presidente Bolsonaro em razão de sua atuação irresponsável e até criminosa no manejo de políticas de saúde, obrigação constitucional do chefe de Estado. A falta de planejamento, de cuidado, de previsão, de logística, segundo juristas da Universidade de São Paulo, apontariam uma deliberada forma de agir do presidente da República, sabotando o combate à Covid-19, o que pode caracterizar crime de responsabilidade. Afinal, como foi possível que o presidente Nicolás Maduro tenha sido capaz de montar uma operação logística e enviar oxigênio solidário para salvar vidas na Manaus asfixiada, enquanto o governo federal suspendia os voos da Força Aérea Brasileira que levavam este produto para a capital amazonense? Além disso, o governo federal deixou fechar uma unidade da Petrobras que produzia 30 mil metros cúbicos de oxigênio por hora. O Brasil finalmente começou a vacinar, apesar da oposição de Jair Bolsonaro, mas não tem o número suficiente de vacinas para imunizar 150 milhões de brasileiros. Depende de vacinas e de insumos do exterior. Mas enquanto Jair Bolsonaro hostiliza a China, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, sela um acordo com a Federação dos Sindicatos da China para o envio de insumos para a produção das vacinas internamente pelo Instituto Butantan aqui no Brasil. Nesse ritmo lento de vacinação, a única defesa, a única proteção é o isolamento social e a formação de uma consciência sanitária. Mas ainda estamos muito longe disso e o governo trabalha contra. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Estamos aqui mais uma vez. É um gosto muito grande saudá-los. Uma saudação imensa a todos. Apesar de que o programa de hoje vai tratar de temas muito duros, muito difíceis que o Brasil está vivendo, um sofrimento muito grande por falta de políticas adequadas no momento certo, por falta de uma visão mais humanitária e mais, sobretudo, científica no tratamento da pandemia e no enfrentamento a essa peste que está levando tantas vidas, aliás, multiplicando as perdas. Provavelmente, muito desnecessariamente, vidas estão sendo perdidas. Hoje, a nossa convidada, a doutora Gulnar Azevedo, ela é médica sanitarista, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, também é professora de epidemiologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito obrigado, doutora Gulnar, boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Beto. Eu que agradeço. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Doutora, olhando a desorientação e a insensibilidade que parte do Ministério da Saúde e também parte das atitudes do próprio presidente da República, nós podemos dizer que o agravamento que chegou ao ponto do que nós estamos vendo em Manaus, né, que é falta até de oxigênio, quer dizer, uma completa falta de logística, muito embora a própria Venezuela, o governo da Venezuela, tenha tido uma visão de logística e mandado uma solidariedade com oxigênio muito grande. O que é que está acontecendo para isso se agravar a tal ponto e aonde poderemos chegar? Pois é, isso é resultado de um acúmulo, né, de omissão, irresponsabilidade, falta de respeito com a população, que vem ocorrendo desde o início da pandemia. A gente, desde que percebeu que o vírus estava chegando no Brasil, começamos a fazer alertas, começamos a trabalhar. Tivemos um trabalho muito grande com várias entidades da área de saúde pública, saúde coletiva, outras áreas da saúde.
nos manifestamos, denunciamos, não faltou foi denúncia, não faltou foi alerta, não faltou foi aviso. E esse governo continua de costas. Esse governo não tomou a atitude necessária. E hoje a gente tem que se deparar com isso, com essa situação horrível que estamos vendo em Manaus. E aqui todo o nosso apoio, todo o nosso pesar por essas mortes, pelas famílias que estão sofrendo, pelos profissionais de saúde que estão desesperados, querendo atender, e nosso agradecimento à Venezuela pela atitude bonita de ter se solidarizado e trabalhado no sentido de garantir oxigênio para essa população, que não é só Manaus, é a Amazônia Legal toda. Já está se expandindo, já está chegando em vários municípios. Então, a situação é muito grave, era uma situação totalmente previsível. Esse governo está sendo não só omisso, como está sendo no sentido de não alertar e de não se comunicar e não mostrar para a população a gravidade, não ter transparência, não tomar a atitude que precisa, está sendo um governo que realmente podemos dizer que genocida. Nós temos hoje uma situação em que o governo, primeiro, foi totalmente contra a vacina, negou a própria existência da pandemia, e agora a Anvisa finalmente liberou, aceitou o uso emergencial das vacinas disponíveis. Porém, nós estamos percebendo, pelas notícias, de que uma coisa é a autorização, a outra coisa é ter a vacina disponível, porque o Brasil ainda tem dependência na produção de insumos, ou seja, tem que importar insumos para a produção das vacinas internamente. Ou seja, o prazo será mais longo do que previsto. O que a senhora poderia comentar e o que recomenda a Abrasco para essa situação em que a vacina foi autorizada, mas ainda ela não está acessível a todos que necessitam tomar? Pois a gente não precisava estar nessa situação. A Anvisa tem um corpo técnico bom, o corpo técnico analisou e fez um trabalho bem feito, regularizou as duas vacinas que têm possibilidade de chegarem ao Brasil. Essas duas vacinas têm sido feitas, né, pelo Instituto Butantan, é o trabalho do Instituto Butantan em São Paulo, e pela Fiocruz. Há mais de 6 meses que esses dois institutos, fortes institutos públicos, né, brasileiros, com grande experiência, são instituições centenárias no Brasil, com grande experiência na produção de vacina, eles cobrem 85% da produção nacional de vacina. O nosso Programa Nacional de Imunização, aliás, abrindo uma brecha aqui, é um programa excelente. O Programa Nacional de Imunização Brasileiro é um programa excelente, 47 anos já de existência, e tem garantido para a população brasileira um grande impacto em várias condições de saúde, na mortalidade infantil, na internação e mortalidade por idosos. Então, assim, não dá para falar mal. Só o que aconteceu nos últimos anos, né? E especialmente com este governo. Esse programa vem sendo desestruturado. Então, a equipe técnica boa, que estava lá com experiência, que teria condição de responder para uma pandemia tão grave, ela foi desmontada. Então, isso é uma coisa que realmente a gente sente e a gente, infelizmente, o vírus chegou nessa condição, com o Brasil muito fragilizado em termos de serviço de saúde, em termos de financiamento, inclusive para pesquisa e para desenvolvimento de vacinas, de insumos para a saúde, mas vacinas nesse pacote, né? Mas o que eu queria dizer é que há 6 meses, mais ou menos, essas duas instituições começaram a trabalhar no sentido de garantir o acesso à vacina. Esses contratos foram trabalhados por eles, foi feito contrato com 2 vacinas, a vacina da China, que todo mundo tem acompanhado, né, e a vacina da AstraZeneca com a Oxford. Esses contratos foram feitos e era possível, sim, e era dentro do planejado, que a gente tivesse uma possibilidade agora de estar numa situação mais tranquila em relação ao recebimento dessas doses de vacina. O que aconteceu é que a nossa política, né, a nossa diplomacia, não trabalhou nesse sentido, não está fazendo nada. Há muito tempo que vem sendo necessário todo esse trabalho, inclusive das relações internacionais brasileiras, isso não está sendo feito. Então, chegamos à situação de que as instituições estão preparadas, preparando, inclusive, suas plantas, a fábrica para realizar, e falta o IFA. O IFA é o quê? É o insumo
farmacêutico para poder usar nas doses de vacina. A partir daí, o Brasil consegue fazer a produção, inclusive nos contratos que foram feitos tanto pelo Instituto Butantan quanto pela Fiocruz, há dentro do contrato a transferência de tecnologia. Então, ao mesmo tempo que a gente vai comprando dessas empresas, da empresa chinesa e da AstraZeneca, a gente vai tendo condição de criar aqui no Brasil esta produção. Isso tudo estava acordado. Ao mesmo tempo, também mandar os resultados dos testes, e veja bem, é importante chamar a atenção que, em geral, uma vacina, para poder chegar a todas as suas fases e ser liberada com eficácia e regularidade, leva mais ou menos 5, 10 anos. Essa vacina, pela urgência da pandemia e pela situação que a gente estava enfrentando, foi em 1 ano que foi possível a ciência dar conta e correr atrás. Então, foi um esforço enorme. A gente só tem a elogiar aos pesquisadores, aos grupos técnicos que trabalharam nisso e vêm trabalhando, continuam trabalhando. Mas, infelizmente, a política desse governo não permitiu o acesso ao IFA, que é o insumo fundamental para que as vacinas possam ser produzidas em larga escala aqui. Isso vai fazer com que o início da vacinação seja atrasado, né? A gente vai, infelizmente, vai ser atrasado o início da vacinação, e até que isso aconteça, o que vai acontecer? Infelizmente, mais vidas vão sendo perdidas. E é tudo que a gente não queria, né? Nós temos aí uma situação dramática. O Brasil, que já foi o último país a erradicar o escravagismo, talvez venha a ser também o último país a vacinar todo o seu povo, talvez. Mas vale a pena uma reflexão sobre esse insumo. Por que essa dependência? Porque nós não somos um país sem indústria. Nós já tivemos um processo muito importante, que foi a Central de Medicamentos, a SEMI, uma iniciativa estatal, que visava exatamente dar segurança, né, verdadeira ao povo brasileiro, produzindo os principais insumos farmacêuticos para a defesa da saúde pública no Brasil. Era realmente inevitável que chegássemos a essa situação dessa dependência de um insumo do exterior, porque recursos não faltam, basta olhar a quantidade de recursos que são gastos esterilizados, por exemplo, no pagamento dos juros da dívida, na transferência de dinheiro para banqueiros. Quer dizer, tudo isso não poderia ter sido evitado? Então, olha só, veja bem, quando a gente está falando numa vacina nova, um vírus novo, né? Esse é um vírus que ninguém conhecia, certo? É um vírus que chegou no mundo tem pouco mais de 1 ano, né? E para isso foi necessário desenvolver uma vacina específica para esse vírus. Então, é uma coisa totalmente nova. Esse insumo, o IFA, que tem sido falado, é um ingrediente farmacêutico ativo, entendeu? É a parte ativa que tem a ver especificamente com esse novo vírus. Então, a gente não tinha isso aqui. Foi necessário o desenvolvimento dele, que se deu ao mesmo tempo dentro de universidades, né, a Oxford, junto com uma empresa, com uma grande farmacêutica, e na China, a Sinovac, junto com pesquisadores da China e a empresa também chinesa para fazer. Então, assim, esse insumo a gente não tinha, esse ingrediente a gente não tinha aqui, que é o princípio ativo. O princípio ativo depende do que foi desenvolvido especificamente para vírus. Vacinas para vírus, inclusive essas vacinas novas, com novas tecnologias, são vacinas muito complexas. Você não consegue, em pouco tempo e com um grupo só, fazer. Então, a gente precisa desse insumo. Mas esse insumo, esse ingrediente, ele vai chegar ao Brasil e o Brasil vai conseguir produzir. Só que foi necessário esse acordo para que na transferência isso viesse, entendeu? A gente consegue produzir essa quantidade enorme de doses. A gente precisa de muitas doses, né? O acordo seria esses 100 milhões com o Butantan, produzindo pelo Butantan, e a Fiocruz também entrando com uma quantidade enorme. E isso está sendo o problema maior. A gente precisa disso, né? Várias vacinas, tem muitas vacinas em teste, em desenvolvimento. Agora, essas duas foram as duas possíveis e que nós conseguimos chegar e trazer, e pensando isso há 6 meses atrás. Esse contrato, essa discussão de contrato começou há 6 meses atrás. Por quê? O mundo inteiro está correndo atrás de vacina. As primeiras
vacinas já esgotaram. As vacinas da Pfizer já esgotaram, não tem mais estoque. O mundo inteiro precisa. Então, era necessário realmente ter planejado isso lá atrás para a gente hoje estar numa situação melhor, como está, por exemplo, a Argentina e outros países da América Latina, né? Muito bem. Nós estamos aqui conversando com a doutora Gulnar Azevedo, que é presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Ela também é professora de epidemiologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O Latitude Brasil vai fazer uma pequena pausa, mas voltamos já, conversando hoje sobre a crise, a absoluta e dramática crise das vacinas e da pandemia no Brasil. Voltamos já. Latitude Brasil está aqui no ar hoje discutindo sobre o enfrentamento à dramática crise da pandemia coronavírus no Brasil, que já matou mais de 211 mil pessoas e que o presidente Bolsonaro disse que era apenas uma gripezinha. Pois bem, estamos diante de uma situação muito dramática que continua ameaçando a sociedade brasileira. E por isso estamos conversando com a doutora Gulnar Azevedo, que é presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e também professora de epidemiologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela é médica sanitarista. Doutora Gulnar, já que o tempo para a imunização da sociedade brasileira será mais lento do que se esperava, o isolamento permanece sendo decisivo, mas o governo continua tratando com uma certa irresponsabilidade tudo isso. Aí há o papel, então, dos meios de comunicação, o papel das instituições para formar uma nova consciência sanitária e ver que, sem isolamento, mesmo com a chegada lenta da vacina, e por ser lenta, mais importante é o isolamento, isso tudo depende da própria sociedade adquirir uma outra consciência. Como chegar a ela? Difícil essa tarefa, né? A gente imagina que não podia chegar em 2021 com as pessoas voltando para trás e não seguindo a ciência, né? A ciência que evoluiu tanto, que melhorou tanto as condições de vida da humanidade como um todo, né? É impressionante pensar que essas medidas não são medidas novas. Na gripe espanhola, em 2018, já se usava máscara e fazia distanciamento físico. Essas eram as recomendações. Não tinha vacina, não se sabia qual era o vírus, e isso já era proposto. Então, são medidas de saúde pública básicas que devem ser tomadas quando existe a ameaça de um vírus respiratório, de um agente infeccioso respiratório, que passa pelas vias aéreas. Uma pessoa passa para outra, não tem mosquito. Então, qual é a medida que pode ser feita agora? Qual é a medida que não é nova, isso que eu estou falando? É a medida de saúde pública que vai garantir isso. A gente tem dito isso, mas há muito tempo e continuamos falando. E é importante entender o seguinte, mesmo com a vacina, não podemos abrir mão dessas medidas. Porque a vacina tem um tempo para ela começar a ter anticorpo, e essa vacina, infelizmente, ela não consegue cortar a transmissão. O que ela tem feito, e eu acho que vários
vários colegas têm mostrado isso, inclusive na televisão, nos jornais. O que ela consegue fazer é evitar que as pessoas evoluam para formas mais graves, que demandem hospitalização, internação na UTI, que podem, infelizmente, evoluir para o óbito. A transmissão, ela agora ainda não está. É possível que outras vacinas consigam atingir isso. Essas agora, as disponíveis hoje, ainda não conseguiram resolver esse problema. Então, temos que entender que não dá para abrir mão. Esse ano inteiro, provavelmente, ainda vamos ter que usar as medidas clássicas de saúde pública. O distanciamento físico, o uso de máscara e, principalmente, não ter aglomeração, que é tudo que a gente vê que, infelizmente, o presidente, seus filhos, né, seus apoiadores continuam fazendo. Nós temos aí uma situação em que o Brasil, em 2010, se eu não estou enganado, fez uma vacinação de mais de 80 milhões de pessoas em 3 meses, ou seja, foi um sucesso. Mas ali nós tínhamos um governo a favor da vacina, a favor da ciência, um SUS que estava equipado, e hoje nós temos um governo que é contra a ciência e um SUS que foi bastante danificado, o Serviço Único de Saúde, que é uma estrutura estatal muito importante, público-estatal muito importante. Nessas condições, como faremos o enfrentamento, ainda que a vacina chegue, né? Mesmo que vá chegando num ritmo mais lento, que significará maior risco de vida? Como alcançar aquilo que nós já temos de experiência? Pois é, por um lado, foi um azar o vírus chegar aqui nessas condições que você falou. Um SUS fragilizado, né? Um governo anti-ciência, foi um azar. Por outro lado, a gente também tem que reconhecer que a nossa sociedade meio que acordou e descobriu que existia o SUS. Muita gente que não se dava conta descobriu que o Brasil tinha e tem, a gente espera poder dizer que nós temos, o maior sistema público e único de saúde do mundo. E foi pela existência do SUS que o quadro não foi pior, que mais mortes não aconteceram, que pessoas foram atendidas, que pessoas puderam ter internação e ter acesso à UTI em várias cidades. O que a gente está vendo em Manaus é um recrudescimento dessa epidemia numa escala muito maior, numa condição que também houve relaxamento das medidas que falamos antes, né? Das medidas de saúde pública. Então, o que está vendo numa cidade de desigualdade enorme, Manaus talvez seja o resumo da desigualdade do Brasil, enquanto capital, né? O Brasil é um país muito desigual. Resolver o enfrentamento dessa pandemia numa situação de tantas populações e tantas pessoas vivendo em muita vulnerabilidade social é mais difícil. Mas é muito mais difícil se você tem um governo contra. Então, assim, o que nós temos que aproveitar? Que a sociedade viu que existe o SUS, viu que precisa de solidariedade, mas viu que precisa muito de pressão para que o governo cumpra o seu dever. Então, nós estamos fazendo também, ao mesmo tempo que falamos da vacina, uma grande campanha de fortalecimento do SUS. Por quê? O Brasil precisa do SUS. Doutora Guna, como essa situação é dramaticamente excepcional, para situações excepcionais, nós precisamos de soluções excepcionais. Por exemplo, não era o caso, se houvesse um estadista no Palácio da Alvorada, de fazer um acordo com países como a Rússia, países como a China, ao invés de hostilizá-los, o que é um contrassenso total, porque precisamos deles, para fazer um acordo emergencial. A Argentina já tem a vacina Sputnik, por exemplo, que ainda não teve a sua aplicação emergencial examinada e aprovada no Brasil. Quer dizer, soluções excepcionais para situações dramaticamente excepcionais. Não é por aí o caminho? Eu acho que sim, e a gente está vendo que quem está apoiando é quem? A Venezuela, né? A China, de uma certa forma, está apoiando o Brasil e Cuba também, né? Tá apoiando o Brasil. Então, assim, é até paradoxal pensar que este governo, né, está tendo apoio, o Brasil está tendo apoio neste momento de países que foram tão maltratados, né? Foram tão maltratados pelo governo atual. Mas eu acho que, assim, é importante entender que nós temos uma agência regulatória que é a Anvisa. A Anvisa, e isso é importante chamar,
O Ministério da Saúde está militarizado, não há dúvida disso, está militarizado. Mas, felizmente, ainda tem um corpo técnico, tanto no Ministério da Saúde quanto na Anvisa, que funciona, sério, que faz o seu trabalho, que já vinha se estruturando em anos anteriores, assim como o SUS. Muitos profissionais engajados, né? Profissionais que entendem a situação e que estão dando o que podem, apesar dos baixos salários, apesar da desvalorização que eles têm, apesar da falta de apoio que eles têm, de gestores, isso está acontecendo. Então, é isso que precisamos. Precisamos de uma voz forte da sociedade. Uma voz forte dizendo isso. Não dá mais para a gente continuar assim. Não só uma vergonha, mas agora a gente está falando de morte. A gente está falando que o quanto mais tempo demorar nessa falta de um plano integrado, articulado de estados e municípios, a gente não tendo nenhuma ligação maior com o que seja as outras áreas, a área econômica, a área de transporte, a área de habitação, a gente não dá conta disso. Está na hora de mostrar, olha, precisamos, o Brasil tem que reagir, e não é dessa forma. O povo brasileiro não precisa disso. Nós temos uma experiência de países que têm um protagonismo do Estado na área de saúde, que estão reagindo e tendo resultados muito melhores. Haja vista pequeno, dramático, sempre é dramático. O número de mortes na Venezuela é relativamente muito menor, em Cuba. Países que têm protagonismo do Estado na área de saúde pública. Será que isso não era o caminho a seguir para que nós minimizássemos e dessemos aí um fortalecimento do SUS, com a sociedade brasileira saindo a exigir maior presença do Estado, apesar da demência que ainda ocupa o Palácio do Alvorada? Eu acho que é isso. Infelizmente, a gente não pode ir para a rua, né? A gente está em pandemia, a gente não pode propor, porque, como eu falei, aglomeração é tudo que não pode acontecer agora, em termos de saúde pública. Mas eu acho que é por aí, sim. É com muita pressão que as coisas podem acontecer e podem mudar, entendeu? Já a gente vem trabalhando, estou falando por parte das entidades da área da saúde coletiva, a gente vem trabalhando exaustivamente desde março, mostrando, denunciando e alertando, né? Alertando que não é por aí, que há o que ser feito. Não só as medidas preventivas, como tudo que pode ser agora jogado, todos os esforços para que as vacinas realmente cheguem à população. Quando ainda era o ministro Mandetta, o SUS teve um corte de 22 bilhões de reais no seu orçamento. Foi, exatamente. A gente, neste momento, a gente denunciou isso. Naquele momento. Doutora Gulna Azevedo, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Latitude Brasil. Estaremos sempre atentos a essa dramática situação vivida pelo povo brasileiro e esperamos que a pressão da sociedade, juntamente com entidades como a que a senhora representa, consiga mudar os rumos das coisas e defender a vida com a ajuda dos países, da solidariedade, como foi o caso da bolivariana Venezuela. Muito obrigado, senhora, pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigada, Telesul, e vamos esperar que a gente consiga se encontrar num quadro melhor, com melhores condições para a nossa população, né? Vamos reverter esse quadro. Muito obrigado, doutora Gulna Azevedo. A vocês que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa, na semana que vem. Tchau.